Beleza. Gente, boa noite para vocês. Muito feliz de vocês estarem aqui. Espero que a gente tenha um ano muito produtivo, de muito aprendizados juntos, e tenho certeza que nós vamos gostar de estar juntos e aprendendo mais uma vez. Nós temos pessoas que já estão com a gente aqui há 3 anos, nós temos pessoas que estão começando agora. Na verdade, a nossa turma tem 45 pessoas. Desses 45, 22 são de outros anos que estão refazendo e fica e refaz, e fica e refaz. E 21, 22 ou 23 são novos que vieram da turma do Newton ou que vieram de outras situações que têm algum conhecimento doutrinário. Nós começamos sempre fazendo uma prece, e hoje nós vamos pedir a Grace para fazer a prece para a gente, mas normalmente a gente pede para que alguém faça, como às vezes dá muita briga, para todo mundo quer fazer a prece, a gente hoje vai fazer, que é o primeiro dia, para não ter a confusão costumeira. Eu quero fazer, né? Né, Fred? O Fred já chegou ali, já sumiu. O Milek faz. Oi? Não, mas esse ano vai ser tudo diferente. Boa noite. Esse ano, cada um vai fazer um dia, vai revezando. Um faz o início, o outro faz o final, até fechar o ciclo. Todos vão fazer a prece. Faz uma escala aí. Bem, queridos, é um prazer estar aqui com vocês, aqueles que nós já conhecemos semana passada pessoalmente, né? Bom estar de novo aqui juntos, e os que estão vendo aí na telinha hoje, né? Muito bom, e quem sabe na próxima vez vocês conseguirão ir presencial para a gente ter esse contato mais próximo. Mas ao longo do ano a gente vai, mesmo aqui na tela, se ambientando, né? Vamos criando esses vínculos mais próximos. Então, sejam todos bem-vindos, e vamos então iniciar nossa aula hoje, né? Com nossos corações. Sempre eu peço, falava com a turma do ano passado, que a gente prepare, que a partir do momento que nós estamos aqui em nome de uma espiritualidade, que tem uma espiritualidade que é responsável por esse trabalho, né? O nosso ambiente é magnetizado. Então, nós vamos ter esse benefício, é como se estivéssemos fazendo um grande evangelho no lar coletivo junto com vocês, né? E todos sabem os benefícios que o evangelho, estudo do evangelho traz, né? Então, eu sempre sugiro que aproveitem, deixem uma jarrinha com água para fluidificar para a família, ou para vocês mesmos, né? Então, que nesse momento a água vai ser fluidificada, né? E vamos vibrar pelo nosso lar, vamos magnetizando a nossa sala aqui virtual, e cada um no ambiente físico que tiver. Vamos, então, nesse momento, fechar os nossos olhos, unir os nossos pensamentos, os nossos corações plenos de gratidão a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, cumprimentando os responsáveis espirituais, que são responsáveis pelos nossos trabalhos, nossos amigos, que recebam o nosso abraço fraterno, esses irmãos que nos sustentam, que nos intuem, que conduz todo o nosso estudo, que recebam o nosso abraço fraterno, que possamos ter uma boa jornada de trabalho, de muito conhecimento, e mutuamente nós nos ajudemos nesse processo de elevação moral, espiritual, de ascensão espiritual. Obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade, que cada lar de cada um que estiver aqui seja abençoado, iluminado nesse momento, que nós possamos sair daqui hoje mais reforçado, com firme propósito de sermos sempre melhores amanhã. Que esse momento que aqui passarmos juntos, Senhor, sejam abençoados, e que possamos tudo que aprendermos aqui colocarmos em prática no nosso dia a dia. Obrigado por tudo, e que em seu santo nome, Senhor Jesus, nós possamos iniciar oficialmente, agora online, o nosso trabalho, o nosso ano letivo de 2023. Que assim seja, graças a Deus.
Eu vou pedir o que eu faço todo ano. As pessoas devem manter os microfones fechados, porque é uma gravação e dá muito ruído, dá eco, barulho, essas coisas todas. Então, vamos fechar os microfones. E quando a pessoa quiser falar, ela abre o microfone. Ah, não entendi, não vi. Porque quando eu estou apresentando, eu não estou vendo vocês. Então, tem aquele mãozinha levantado, mas o ideal é abrir o microfone e falar: olha, eu estou com uma Pode dúvida, falar. eu tenho uma pergunta. Aí a gente para, isso aí é o processo da aula. Tá? E a Então, gente gosta que pergunte. sim, Nós não temos aquela intenção de ter que um currículo engessado, que tem que cumprir. Se a aula for produtiva, se precisar quantas vezes interromper, essa é a ideia. sim. Que todos estejam totalmente à vontade de interromper e aceitamos sugestões e tudo mais, gente. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém aqui hoje que participou da aula presencial? Só para me ter uma ideia de quantas pessoas tem aqui que não... Fred, Letícia... Letícia levou a mãozinha, levantou a mãozinha dizendo sim, ou porque quer falar alguma coisa, fique à vontade. Dizendo sim. Ah, tá. Então as mãozinhas levantadas é dizendo sim. Ok, tudo bem. Eu, Vanessa, participei. Só peço desculpas porque eu estou com problema na câmera. Estou Não tem tentando problema. arrumar. Alex, sim, eu já vi aqui. Ok. Então tem uma boa parte que já que participou. E esses que participaram sabem mais ou menos a história como é, porque nós passamos uma história lá nessa aula presencial. Mas quem não participou teve a oportunidade de ver a aula gravada. Tem alguém aqui que não conseguiu ver a primeira aula gravada? Acho que é mais fácil perguntar assim. Que não conseguiu ver. Ou todo mundo viu? A pergunta é porque eu vou partir de um ponto, mas você estava na presencial, não tem problema. É assim, estava na presencial, se não viu a gravada, vai ver depois, porque é um pouco diferente. Mas se não estava na presencial e não viu a aula gravada, então essa pessoa não tem o material da primeira aula, essa é a questão. Então, eu estou entendendo assim, que a maioria de vocês viram a aula gravada. Eu estava presente e assistia gravada. Como? Eu estava presente e via gravada. Ah, tá. Tá ótimo. Bom, ok. Vamos fazer assim. Nós vamos iniciar com algumas questões simples e vamos entrar no assunto. Eu vou abrir aqui a apresentação. Quando eu abrir a apresentação vai aparecer para vocês e eu vou aparecer na tela pequenininha, mas vocês não vão aparecer para mim. Então, por isso é importante qualquer pergunta, qualquer coisa que queira falar, e diga, quero falar, fazer uma pergunta. A gente sempre abre espaço. Vocês vão ver que nós vamos abrir espaço para algum debate, para alguma troca de ideia. Isso é fundamental. Quem enviou minha mensagem, onde eu disse, olha, vocês olharam a hora gravada, lá no final vocês viram que as pessoas começam a fazer perguntas e uma coisa desencadeia a outra? Quem viu percebeu isso e percebe que a participação é extremamente importante, porque uma pergunta ou uma colocação de alguém puxa outros desencadeamentos que traz mais aprendizado para todos nós. Então, não vamos nos limitar, não vamos ficar com medo, como todo aluno tem, né? A gente sabe que a gente estudou a escola, é aquele medo de fazer uma pergunta, mas será que essa pergunta não é uma pergunta muito pouco inteligente para fazer? Não existe isso aqui, porque todo mundo aqui é pouco inteligente, inclusive eu. Tá? Então, não tenham problema com isso. Pouco inteligente todos nós somos espíritos ainda num nível, né? Então a gente não tem problema nenhum. Ok, então nós vamos começar. Uma coisa, gente, essa questão de assistir aulas gravadas é tão interessante porque nós sempre assistimos a aula, né? Ele precisa, às vezes, editar. Eu sempre olho também, e como é interessante, como que a gente tem a oportunidade de fixar melhor, que às vezes, durante a aula, o conteúdo, tudo você não lembra. Inclusive, vendo aulas passadas mesmo, do ano passado, é muito interessante, que você vê, né, coisas que foi falado lá e que aí você nem lembrava direito, né? Então, é interessante, sim, quem me falou aí que viu a aula presencial e reviu,
É muito bom. Quem tem oportunidade de fazer anotações, para o pessoal que está começando, ó, eu estou dando exemplo para vocês, ó, caderno novinho, ó, todo ano eu mostro. Todo ano eu compro um caderno novinho, ó, já está aqui minhas anotações. Então, é bom, viu, gente? Ter anotações que aí, quando em caso de dúvidas, na hora que vê a aula, hoje, ó, só de rever a aula, já fiz anotações, né? Então, é interessante. E é importante entender, assim, muitas coisas, detalhes desses, são trocados pelo grupo. Então, a Grace manda a mensagem, vocês mandam, e ela vai formando essa questão, por exemplo, de calendário, a questão, por exemplo, que nós vamos ter lá na frente, daqui 1 mês ou 2 meses, que é a oportunidade das pessoas fazerem 10 minutos, a gente faz uma tabela, tudo isso a gente vai falando no grupo. Então, é importante estar atento no grupo. Eu não vou deixar de falar uma coisa, que eu falo todo ano. Esse grupo, ele tem o objetivo de falar de doutrina, de falar do nosso curso e de também as pessoas colocarem mensagem doutrinária, mensagens de poesia. Existe isso aqui dentro do grupo. As pessoas fazem isso e é muito saudável. Mas tem uma coisa nesse grupo que a gente vai pedir a qualquer um. Esse grupo não se coloca nada de informação política, nenhuma, tá? E se a pessoa coloca por engano, já aconteceu, eu pego na hora e passo a mensagem, falo, fulano, você se enganou, tira aí e tal, porque não é esse propósito da doutrina espírita, discutir política, e não é o propósito desse grupo. Então, isso já fica fora do nosso espaço, ok? Muito bem. Então, nós vamos começar a nossa apresentação. Deixa eu pegar aqui. Gente, então, a aula de hoje, né? E a gente, quem foi no curso presencial e quem viu o material da primeira aula, viu que nós terminamos aqui, tá? Foi esse o nosso final da aula presencial e final da nossa gravação da primeira aula também, onde nós discutimos a questão do conhecimento. A questão de conhecimento é algo que vai nos perseguir durante todo o curso, tá? Uma coisa importante que eu queria mostrar aqui, que eu sei que vocês viram, mas é fundamental saber, né, para nós aqui, que existe objetivos do curso. Vou reforçar isso aqui talvez nas primeiras 3 aulas, depois eu paro de falar disso, tá? Mas para ter clareza que todos que passam vão ver isso aqui. Então, nosso objetivo desse curso é baseado na Federação Espírita Brasileira, nos materiais que eles têm de curso, que no passado era chamado curso avançado, agora a gente mudou para curso básico 2 e provavelmente ano que vem vai chamar curso complementar. Esses nomes não fazem diferença alguma, tá? Não muda nada, o curso é esse. Então, ele tem 2 objetivos. O primeiro é propiciar o conhecimento aprofundado da doutrina espírita nos seus aspectos fundamentais. Então, o que é que significa? Quais são os aspectos fundamentais da doutrina e como é que a gente pode conhecer um pouco mais aprofundadamente, não tanto, porque não dá tempo para isso, esses pontos. E o segundo objetivo é favorecer o desenvolvimento da consciência espírita, necessário ao aprimoramento moral do ser humano. Então, nós vamos trabalhar com 2 frentes. Em algum momento, nós estamos falando da doutrina e de aspectos sistêmicos, aspectos de controle, aspectos que são importantes para o processo de compreensão da doutrina. Em algum momento, nós vamos estar falando do desenvolvimento nosso, do ser humano, né? O que é o ser humano e quais as ferramentas, quais os processos que existem envolvidos no ser humano que nos ajudariam a nos conhecer e a buscar as ferramentas para o nosso crescimento. Em algum momento, o material se mistura um pouco. Em algum momento, ele está separado, tá? Então, eu não queria deixar de passar isso para vocês. Então, vamos lá. Aqui nós já fizemos na semana passada. Vamos em frente, nós não vamos passar de novo. E a nossa questão está aqui, né? Nós terminamos a aula falando do conhecimento, falamos da fase difusa, analítico, síntese, está gravado, não vou passar de novo. A única coisa que eu gostaria de reforçar aqui, nesse final da aula passada, é a questão do difuso, porque eu disse para vocês lá que a grande maioria dos seres desse planeta, e isso inclui todos nós, eles ficam, em geral, na fase difusa, quando estão indo em encontro a um novo conhecimento, uma nova informação. Por quê? Porque é difícil. Porque é difícil. Nós vamos entender melhor isso quando nós analisarmos o que é um ser humano.
Aí nós vamos compreender a dificuldade que tem aí. Mas a minha mensagem é: não desanime, não se deixe entregar. Você está partindo esse ano para adquirir alguns conhecimentos importantes que fazem diferença, né, na nossa vida. Eu digo isso, pessoas que estão aqui repetindo um ano, 2, 3, sabem disso. E você não deve desistir, você deve se esforçar, mesmo que existam muitas distrações que te puxem, que tentem te tirar do processo. Então, esse é o que nós falamos na aula passada, e eu disse também lá na nossa agenda, que sempre a gente gasta um tempinho falando da aula anterior para fazer o elo de ligação, tá? Mas quem não viu o vídeo 1, nem foi na aula presencial, precisa ver. Eu vi que teve muitas visualizações, porque nós temos 45 pessoas inscritas, e teve mais de 60. E aí eu estou entendendo que esses 60, todos nós estamos incluídos aí. Esse seria o ideal. Ok. Vou continuar falando, mostrando. Quiserem que pare, eu paro. Daqui a pouco eu paro para a gente falar um pouco. E se a voz sumir, qualquer coisa que acontecer, mande informação, mande no WhatsApp, que a Grace está aqui atenta. Ok. Nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, ela vai nos trazer alguns assuntos que estão muito relacionados com o item 2, que é o desenvolvimento do ser, tá? E em algum momento nós vamos entrar muito na doutrina, vamos discutir alguns aspectos, mas essa aula de hoje ela tem muito a ver com o desenvolvimento do ser. Existe uma coisa que nós vamos estudar muito lá no segundo semestre, mas é importante entender que existe isso, é um termo comum, porque algumas coisas que nós vamos falar hoje, vai ser falado porque ele vai nos dar uma compreensão daquilo que nós precisamos desenvolver na nossa vida, que é senso crítico e discernimento. Muito bem. Uma coisa importante para a gente compreender é algo que se chama forma e essência. O que é forma, o que é essência? Tá? Então, vamos lá. Vamos ler primeiro o Kardec, que diz assim: apesar de codificar uma filosofia, uma religião e ciência com uma profunda inovação e clareza ao ser humano, dando uma contribuição legítima e de suma importância para o desenvolvimento da humanidade, ele, Kardec, diz na sua própria obra, sob a tutela dos espíritos, deixando claro que algo pode estar além da própria doutrina espírita. Somente um espírito de grande posse do poder da humildade faria tal consideração. Muito bem. Isso que está escrito aqui significa o que para a gente? Ora, Kardec era um cientista, era um escritor, era um pedagogo, era um linguista, e, além disso, era um espírito muito superior, um espírito de um nível muito grande. Ok. E ele entrou no Espiritismo e tem a história, que vocês podem ver os filmes maravilhosos que contam a história. Em algum momento a gente vai falar alguma coisa, mas ele entrou no Espiritismo por mãos de outras pessoas que o levaram. Mesmo um pouco a contragosto, ele acabou entrando. Mas quando ele olhou aquilo que eram as mesas girantes, né, as comunicações, ele não olhou como as pessoas da época. As pessoas da época olhavam aquilo como uma diversão de salão, onde, através de xícaras de chás, né, fazia-se uma prática de lazer. Kardec, quando viu aquilo, falou: não, isso aqui é uma coisa séria, não é lazer. E aí ele entrou no processo. E o que está dizendo aqui é assim: olha, Kardec coloca lá no Evangelho, num capítulo, onde está falando os bons espíritas, sede perfeitos, o capítulo Os Bons Espíritas. Ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em se transformar e domar suas más inclinações. Aqui eu coloquei só uma frase, tem mais alguma coisa escrita, mas o que eu quero dizer é isso que o Kardec está falando aqui, está ligado ao que está em cima. Ou seja, quando você fala assim: olha, eu deixei aqui toda a doutrina, todos os livros, toda a codificação, tem o Evangelho, tem tudo isso aqui, deixei uma estrutura de movimento espírita, onde eu expliquei reunião mediúnica, eu falei da casa espírita, porque os cuidados tem que ter, quer dizer, deixa um monte de informação, um monte de coisa estruturada, mas ele coloca assim: olha, mas o verdadeiro espírita não é a pessoa que faz isso, não é a pessoa que está dentro do centro todo dia, não é a pessoa que
parece que é o maior trabalhador da casa espírita, aquele que é o presidente, aquele que está lá fazendo a limpeza, fazendo isso. Não. Não, não é. Ah, então é aquele que conhece o espiritismo, dá palestra, conhece profundamente a doutrina espírita? Não, não é. Então, quem é, afinal? Ora, o verdadeiro espírita, na verdade, pode ser alguém que nem seja espírita. Olha isso. Nem seja espírita. Por quê? Porque o que vale é a segunda parte da frase. Ou seja, todo ser que se esforça, porque tem que fazer um esforço, em se transformar e domar suas más inclinações, é um verdadeiro espírita, é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro evangélico, é um verdadeiro islâmico, é um verdadeiro qualquer coisa, é um verdadeiro humano. É um verdadeiro ser que está em crescimento espiritual, e essa é a razão, é o fundamento, é a grande necessidade que temos nesta vida e em outras vidas que já tivemos aqui. Esse é o nosso papel. Esse é o processo que nós temos que perseguir. E aí nós estamos falando de forma e de essência. Exterior e interior. O verdadeiro aprendizado. Então, vamos pensar que a forma é tudo aquilo que é exterior, que se apresenta. Por exemplo, o nosso corpo. O nosso corpo é uma forma, não é? O próprio nosso perispírito é uma forma. E a essência? A essência é o espírito. Na verdade, é o espírito com todos os conhecimentos que ele adquire e traz para dentro de si e se transforma. Olha aí, e se transforma. Porque se não faz isso também, ele é um espírito, é um criado que está lá, mas não conquistou nada. Eu gostaria de ler, e aí vocês vão compreender nesse curso uma coisa interessante. Para a gente trabalhar no nível 1, a gente usa a doutrina espírita com vários aspectos aprofundados. Para trabalhar no nível 2, que é o nosso crescimento espiritual, é o nosso desenvolvimento como ser humano, nós usamos a doutrina espírita, o evangelho, muito, mas usamos também outros movimentos adjacentes ao espiritismo, ou de complemento, como André Luiz, Emmanuel, usamos muito Joana de Ângeles. Por quê? Porque esses seres mais contemporâneos, eles trouxeram detalhes, trouxeram o como. Porque é isso que importa, né? É o como. Porque às vezes você escuta muitas coisas bonitas, você lê muitas coisas bonitas e gosta, é bom, é muito saudável. Mas e o como? Se você não sabe como fazer, por onde começar, onde que está isso, onde está aquilo, por que que eu sou assim, por que que eu penso isso, vou parar esse pensamento, como que faz isso? E esse como a gente desenvolve aqui no segundo semestre, mostrando o que nós somos, né? Onde estão as coisas, onde estão as dificuldades, onde se deve mexer, como se faz para mexer. É só isso que a gente faz, a gente só dá informação. Porque a transformação que Kardec fala ali, para domar as más inclinações, nenhuma doutrina faz com ninguém. Você faz com você. Mas se você busca a informação, se você busca compreender, então você está um passo na frente para conquistar isso que ele fala. Por que que eu disse isso? Porque aqui eu vou mostrar para vocês um pensamento de milhares de anos atrás, que é lá da Índia, que está escrito num livro, e eu falo algumas vezes aqui de um livro chamado Bhagavad Gita, que é um nome comum, né? E que ele traz muito conhecimento interessante, tudo a ver com o espiritismo e tudo a ver, às vezes, com o próprio alguns pensamentos do Carl Gustav Jung, que nós vamos usar no segundo semestre, algumas coisas interessantes. Esse livro se chama o Tara Gita. E olha o que ele fala para nós. Aqueles que cantam e vivem para os livros sagrados, mas não saboreiam seus conteúdos, são como um alimento que não partilha de seu próprio sabor. Vamos ler de novo com calma, né? Aqueles que cantam e vivem para os livros sagrados. Por que que ele está falando isso? Porque é costume milenar da Índia que as pessoas usam os livros de uma forma sagrada, que não está errado, né? De uma forma sagrada, as cantorias, tudo envolvendo o sagrado dos livros. Mas ele está dizendo para eles, olha,
Mas se você não saboreia os seus conteúdos, são como um alimento que não partilha de seu próprio sabor. Gente, essa frase que está escrita totalmente diferente da frase do Kardec é igual. Só as palavras são diferentes, mas querem atingir o mesmo objetivo. Olha que coisa incrível. Uma escrita há milhares de anos, numa cultura totalmente diferente, né? Uma cultura, vamos falar assim, espiritualmente bastante avançada, mas quando você olha a frase de Kardec e olha essa, fala, mas estão as palavras tão diferentes, mas tudo é tudo a ver. Está falando de forma e de essência. Viver e cantar para os livros sagrados é a forma. Saborear o conteúdo é viver o que está lá. Isso é a essência. Então, quando Kardec fala em transformação e domar as más inclinações, é essência. Ser espírita é forma. Estudar o que nós estamos fazendo aqui é forma. Fazer uma palestra é forma. Participar de curso é forma. Ir para a casa espírita, se movimentar, ajudar as pessoas, tudo é forma. Lá no Evangelho, vocês encontram uma coisa maravilhosa que Paulo fala, que vocês precisam, nós vamos falar disso aqui, mas que traduz isso de uma forma muito intensa. Quando ele diz que se você doar tudo que você tem para os pobres, se você der o seu corpo para ser queimado, a maneira de falar, né? Se você fizer tudo o que pode para ajudar os outros, mas se você não tiver amor, você será como metal frio, como um sino que badala. De que Paulo está falando lá atrás? É disso aqui. Essência e forma. Se você parte para ajudar, para fazer, para mudar, para transformar, perfeito. Mas em algum momento da tua vida, você tem que entender que todo movimento que você faz nesse processo espiritual, de espiritualidade, em que religião que for, é forma. Quando é que ele atinge a essência? Quando você percebe que a forma lhe traz capacidade para a sua transformação. Então, isso é um processo que nós vamos entender um pouquinho com mais detalhes aqui. Aí nós vamos puxar... Você quer falar? Não? Pode falar, por favor. Não vem. A Grace, ela adora a irmã. Se vem falar aqui, por favor. Não. É que ele estava falando e eu já ia fazer uma colocação, né, sobre essa questão da forma, nada mais, nada menos do que ele falou, exterior e interior. E a forma, a forma e a essência, né? E a irmã Cidufo, que nós falamos na nossa apresentação, ela traz para nós, nesse livro Mereça Ser Feliz, informação assim, muito interessante, que ela coloca de uma forma assim, muito nos deixando consciente de que ocorre muito no nosso meio espírita de nós termos o espiritismo por fora e não por dentro, que inclusive está sendo feito um trabalho muito grande da espiritualidade, né, para trazer essa conscientização, né? Então, aqui está falando, ele colocou sobre a irmã Cidufo, que nós já falamos, né? Já falamos que foi uma jovenzinha que era contemporânea do Kardec, né? E que deu uma grande colaboração na codificação, né? E ela fala sobre isso. Nós vamos agora esmiuçar, falar um pouco mais sobre o que é isso, né? Como que isso impacta na evolução espiritual e no nosso aprendizado. O que vamos entender o que é o espiritismo por fora e o que é o espiritismo por dentro. Então, gente, a irmã Cidufo, ela coloca aí, ó, que expressiva parcela dos aprendizes e do Consolador, isso aí não é a Grace, não, eu estou lendo no livro da Mereça Ser Feliz, da irmã, porque a gente vê a nossa realidade. Então, ela diz que expressiva parcela dos aprendizes do Consolador acostumam-se assim a verem nas tarefas um pesado ônus que assume como se estivesse resgatando extensos débitos na busca da felicidade, deixando de efetuar a educação de si mesmo nas tarefas de amor e estudo. Então, ele fala,
muito de nós passam anos, ou a própria existência, na condição do espiritismo por fora. Entregue a posturas pudicas, sem se renovar o sentimento, evitando o mal. Esse aí que dói quando a gente pensa, ele fala, evitando o mal, mas nem sempre com o desejo real de se afastar dele. Gente, isso aí, veja se não é o nosso retrato. Nós temos consciência, nós precisamos melhorar, conforme eu falei na semana passada, nós já lemos o Evangelho, Livro dos Espíritos, do início ao fim, fomos, voltamos do meio para frente, para trás, tal. Mas, então, nós temos, a nível de conhecimento, nós temos, né, estamos bem embasados, mas contra aqueles nossos vícios, aquelas coisas que são nossas, como a gente está apegado, a gente quer melhorar. Mas aí a irmã se coloca com toda assertividade, nos colocando no eixo, né? Ela fala que a gente tem o desejo, a gente tem até a vontade, mas nem sempre o desejo real. Se a gente pudesse evoluir, mas continuando ali com nossos defeitozinhos, com os nossos viciozinhos, né? Mas isso nunca vai acontecer, né? E ela continua, entrecheirando-se nos labores da caridade, como quem paga a extensa conta com o próximo, mas nem sempre exercitando o sentimento nobre com os quais faria sua redenção pessoal. Procura quase sempre folga e facilidade. A gente quer sempre moleza, né? Quando o servidor do Cristo se opera exatamente na direção oposta. Depois, desencarna à espera de louros que não fizeram realmente merecer, porque planta o bem no próximo e nem sempre cultiva o bem em si mesmo. Gente, trocando em miúdos, o fato de nós irmos à casa espírita, trabalharmos, olha, nós aqui, nós temos uma atividade boa dentro da casa espírita. Não adianta a gente trabalhar em Campanha Alta de Souza, trabalhar com a gestante, trabalhar no Bazar da Vida, no Mediúnico, fazer palestra, fazer limpeza, fazer cursos. E isso pode até trazer muito benefício para outras pessoas, né? Por exemplo, nos trabalhos sociais, nós conseguimos abranger, auxiliar bastante pessoas, né? Quando se leva informações em palestra, também traz esclarecimentos, né? Mas isso não é suficiente de você, embora você faça o bem para o próximo, né? Mas nem sempre a gente consegue, o que é importante é a nossa reforma interior. Por dentro, vamos continuar aí para ver o que ela diz, ó. Irmãos, ela fala, Jesus seja a nossa inspiração. Aí é aquilo que nós falamos a semana passada, da proposta educacional de Jesus, que tem por objetivo a felicidade, a pedagogia é o amor e a esperança, né? E a irmã Sidufo continua aí, ela dando todo esse apoio. Nós falamos a semana passada sobre que essa felicidade tem um preço dessa construção do reino interior dentro de nós, né? E continua falando da importância, né? Ela fala, aqui no Hospital Esperança, temos constatado todos os dias e cada vez mais a urgência de se conclamar os nossos co-idealistas na Terra com a campanha pelo Espiritismo por dentro. Lamentavelmente, embora seja compreensível o vazio existencial que toma conta do homem comum, tem sufocado também a esperança frágeis de muitos corações espíritas que se encontra à míngua de uma recha de força. Então, o que seria esse espiritismo por dentro? Por fora nós já falamos, né? São todas essas exterioridades, coisas até que trazem benefício para outras pessoas, que são importantes serem feitas. Que bom que nós já fazemos essa parte do espiritismo por fora, né? Mas o que é fundamental que nós façamos, que coloquemos em prática? É o espiritismo por dentro. Vamos ver o que se trata. Vem a frase do Kardec de novo lá, né, nos exortando que quem é
como que se reconhece um verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E continua. E, então, voltando aqui, o espiritismo por dentro, então, gente, o que seria? É essa transformação moral. É nós realmente nos esforçarmos, não só fixarmos nas exterioridades, estudar, fazer palestra, fazer toda essa gama de coisas que eu acabei de citar, né? É muito importante. Mas o mais importante, o nosso objetivo maior, inclusive aqui, vocês que vieram do básico lá com o Newton, né? Vai ver que tem um perfil bem diferente a nossa proposta aqui, porque nós somos exortados a todo tempo a essa busca, esse olhar interior. A gente fazer análises, o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou, de fato, melhorando, qual o impacto que o Espiritismo está fazendo na nossa vida. E é isso, gente. Então, vamos procurar praticar o Espiritismo por dentro. É a nossa reforma íntima, o nosso interesse por nós mesmos, praticar o alto amor, e com isso, que todos nós possamos ir nos renovando dia a dia. Gente, a gente voltou aqui agora na tela, por quê? A gente já falou de alguns assuntos interessantes aí agora para vocês, essa questão de forma e essência, né? Nós falamos um pouquinho lá do Taraghita, do Kardec, vem a irmã Dufour, e aí a gente abre aqui o espaço para saber exatamente o que vocês têm a dizer, né? O que vocês têm o que vocês têm a dizer para a gente continuar. Nós temos mais 2 assuntos para a gente tratar hoje. Mais 2 assuntos, deixa eu desfixar aqui. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Nós temos mais 2 assuntos, mas eu queria saber o que vocês pensam disso. Quando vocês escutam isso, o que eco isso faz em vocês, não faz? O que vocês pensam? Quem gostaria de... Não precisa falar todo mundo junto, por favor. Tem jeito todo mundo falar junto, né? Então, fala... A ideia nossa é o seguinte, estimulá-los a refletir nesse momento o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso objetivo real, e se estamos perseguindo esse objetivo, esse encontro com cada um consigo mesmo, né, em busca de doar o seu melhor, né? Isso. Então, vamos lá. Quem se habilita aí? Pode falar? Quem está falando? Angélica do Mené. Deixa eu ver aqui, deixa eu te achar aqui na tela aqui. Cadê? Aqui, tá. Por favor. Então, né, falando aí da essência, disso tudo aí que vocês falaram, realmente é difícil o espiritismo, né, para o lado de fora e para o lado de dentro, porque é isso que a Gleice falou, né? Nós fazemos tanta coisas ali no centro espírita, né? Todas as vezes que eu vou, eu escuto as palestras, eu procuro, assim, sabe, guardar mesmo ali dentro de mim e pensar, eu vou mudar. E todas as vezes que eu vou, eu falo, eu vou mudar. Mas quando a gente sai de lá, muita coisa não é do jeito que a gente pensa, não. Porque, assim, às vezes a gente sai com aquela vontade, aquele desejo de falar, porque a gente escuta, a gente aprende. Então, eu quero mudar, eu vou mudar. Mas aqui fora, quando acontece uma coisinha pequenininha, o que está ali dentro já não é a mesma coisa. Não é, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que não tem paciência. E eu até falo para o Mené, eu acho que quando eu desencarnar, eu vou levar isso comigo. Eu não vou ter paciência, acho que nem lá no outro plano. Gente, como eu sou difícil para ter essa paciência, então eu não tenho. Mas então, o que acontece? Eu saio de lá e eu me sinto assim, nossa, eu vou sair daqui renovada, eu vou sair daqui bem,
melhor, bem melhor do que eu entrei, vou sair daqui melhor, porque a gente escuta muita coisa bonita que a gente escuta lá dentro, mas a prática mesmo, aqui fora, eu já não é tudo, a gente não consegue fazer. Não faz, não adianta. Só que a vontade de mudar, sim, é grande demais. Muito grande. Mas fica isso, né? Sai, a gente vem embora conversando sobre tudo que ouviu, que realmente é lindo que a gente ouve, só que, e a prática? Como é que vai colocar tudo em prática? Porque a vontade de crescer, de melhorar, é grande, mas às vezes uma coisinha de nada. Pronto, e daí, então eu penso assim, não sei se eu estou falando bobeira ou sei lá, mas essa essência, ela tem que vir de dentro de mim também, eu tenho que mudar o que está lá dentro de mim, que é o meu pensamento, é o meu sentimento, as minhas reações, aquelas coisas que eu sei que não estão certas de eu pensar, de eu falar, não sei, é mais ou menos isso. Não, peraí. É o seguinte, vamos lá. A Maria Angélica fez uma colocação, eu vou falar que 99,9% das pessoas têm o mesmo problema. O mesmo probleminha. Mesmo probleminha. Aí você fala assim, mas por quê que é assim? Mas é porque nós somos espíritos da terceira ordem. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos que têm pouca capacidade de absorção das coisas espirituais. É bonito, a gente gosta, é agradável, e isto já é um sinal que a gente está no caminho. Mas a diferença é como é que a briga acontece com aqueles grandes poderosos que tem dentro de nós, que nós vamos ter que estudar. É por isso que eu disse, olha, vocês vão ter que olhar os vídeos que a gente vai passar, nós vamos daqui a pouco falar da composição de um ser humano, a gente vai entender onde é que está o problema aqui, ó, está aqui, 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 aqui. Ah, é um problema grande? É, porque é um problema de bilhões de anos. É um desenvolvimento de instinto, de emoção, de um monte de coisa que existe e que a gente tem que compreender. As coisas espirituais não fazem eco para muitas pessoas. Não faz mesmo. Quando ela faz eco para nós, como você falou, de você, poxa, que palestra linda, ou que mensagem bonita, sair daqui andando nas nuvens, essa coisa toda que todo mundo em algum momento sente. Ah, mas quando eu vou lá para a vida... Mas claro, mas é lógico. Por quê? Nós não chegamos no nível espiritual de ouvir, trazer e fazer eco. Não faz eco lá dentro. A gente gosta, é bonito, mas ainda não temos a capacidade de carregar essa bateria lá do andar de cima. Vocês vão muito ouvir falar isso, andar de cima e andar de baixo. Não carrega a bateria. Por que não carrega essa bateria? Porque nós não sabemos fazer. Ainda não sabemos fazer. Nós vamos aprender como fazer e aí vamos sair fazendo? Também não. É um processo de evolução, né? Mas olha, se a gente ouve, acha bonito, se sente bem, é a vida falando. O caminho é este. Aí você vai para o seu dia a dia, vai enfrentar as coisas que te trazem algum tipo de distração ou te traz algum tipo de emoção em desequilíbrio, o que for. Quando você faz isso, aquilo ficou lá. Passou como uma nuvenzinha gostosa que aconteceu. Ah, daqui uma semana eu volto no centro. Aí eu ouço outra coisa. Oh, que coisa boa, olha que beleza. Aí eu saio do centro e volto. Por quê? Porque você não é aquilo que está lá no centro sentindo a coisa bonita e gostosa. Aquilo é um chamamento. Você é isso aqui. O quê? Como você falou, impaciente, intolerante, ou eu fico com raiva, eu não... É assim que nós somos ainda. Mas, eu falei, muitas pessoas não têm nem eco de sentir que aquilo é uma coisa boa, que é uma mensagem boa. E se a gente tem isso, a gente já está abrindo espaço na gente, na nossa mente, para que algumas coisas passem a ser percebidas como boas, como agradáveis. Olha a diferença.
Então, você escuta determinados tipos de coisas na vida, vamos falar de música, algum tipo de música que são muito complicadas, barulhentas e te levam a pensar em coisas que não são saudáveis, e aí você começa a ouvir uma outra que é diferente. Aí você olha e fala, que música besta, eu gosto dessa aqui. Ok. Não, olha que interessante, essa música aqui é boa, calma. Me acalmou, me deixou mais em paz. Opa! Daqui a pouco você volta para outra. Porque você também tem um instinto, tem a emoção que está ali, forte, né? Que te chama. E aí você fica aí. Até o momento que isso aqui é mais forte do que isso. Mas essa é a nossa luta de transformação, né? Tem uma mãozinha levantada aqui que eu vi. Cecília? Isso. Abre o microfone aí. Estão me ouvindo? Opa! Então, achei bem interessante a colocação dela, que trouxe todos nós para a realidade pura, né? Que é a Ela nossa falou realidade. em nome de todos nós. Em nome de todos nós. Então, assim, essa frase, ela significou muito para mim, essa frase de Kardec, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço de se transformar e domar suas más inclinações. É uma frase curta, mas tão difícil de ser realizada, né? E eu acho, assim, que a gente vai olhando para nós mesmos. E eu achei um ponto aqui em mim que eu achei que ele se transformou em ação. Como é que eu vou explicar? Quando eu olho a palavra esforço e a gente estuda, como ela falou, a gente vai no centro, vê tanta coisa legal, bonita, tantos conselhos bons, né, que nos elevam, que nos bota para cima, que nos fazem perceber que dentro de nós existe uma vontade. Mas quando a gente topa com a realidade do enfrentamento, a gente volta tudo aquilo. Então, essa palavrinha esforço me fez refletir o seguinte, dentro aqui do meu cotidiano, que nem ela falou, sou muito impaciente e tal. Esse daí como se diz, o problema que ela sente nela bem presente. Mas comece por um mais simples, que foi o que eu fiz. Qual é o esforço que eu estou fazendo, que eu dou aula para criança, né? O Carlos sabe, né? Eu sou professora de educação física. E eles são muito intensos, né? Mas vamos supor, qual é o esforço que eu estou fazendo no meu dia a dia para ter uma palavra mais amável para aquela criança mais... Eu estou só dando um exemplo do cotidiano. Então, eu acho que começou a funcionar para mim assim. Eu estou fazendo realmente um esforço para mudar isso? Ou estou só ouvindo, lendo, que eu gosto muito de ler, gosto de estudar, participar, né? Ou está sendo como vocês estão falando aí, é só o exterior? Esse esforço, qual é o esforço que eu estou fazendo? Então, eu parti desse princípio, do pouquinho mesmo, que a gente fala, dá um passo de cada vez, mas que passo que é esse? No meu caso, eu encontrei nessa palavra esforço, assim, uma reflexão muito sincera para a minha vida mesmo. Eu estou realmente fazendo esforço para calar naquele momento, a gente sair do grandão para ir para o pequenininho, para ver se a gente consegue mudar esse pequenininho, mas que a gente enxergue esse cotidiano assim bem claramente. Porque se a gente for atrás do grandão, que são todas as mensagens abrangentes, a gente vai ficar meio perdido mesmo. Eu não sei, eu penso assim, e tem dado certo, de pouquinho em pouquinho tem dado certo esse esforço aí. É isso aí, Cecília. Muito obrigada. Levantou a mãozinha aqui também o Luiz Fernando. Hoje a aula vai ser para vocês falarem, viu, gente? Luiz? Oi, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Luiz. Então, eu tenho uma trajetória de vida assim, meio complicada, né? Porque praticamente não tive parentes, né? Então, fui criado pela minha avó e quando eu não tive minha mãe, nunca conheci. Eu sei que ela é viva, mas nunca me procurou, então também não fui atrás também, entende? Eu acho que não me senti chamado por isso, né? E tive um pai que não foi presente, e quando minha avó morreu, eu morei praticamente na rua.
e fiquei morando na casa de amigos até servir o exército, onde eu fui morar no exército nessa época e aprendi muita coisa, né? Então, assim, minha trajetória toda eu sou muito massacrado por muita coisa que acontece, muita gente fazendo mal para mim, inclusive, entende? E eu acho que eu tenho, assim, uma leveza de lidar com a situação que parece que nada disso me afeta, porque eu identifico, sei quem são as pessoas e eu consigo sentir amor por elas, entende? Então não é nada assim ao ponto de eu ficar remoendo mágoa, ressentimento, e eu acho que isso é um ponto positivo muito favorável assim, né, para meu lado, né? E eu tenho muitas percepções, então eu consigo tem coisas assim que me assolam no dia a dia e eu tento procurar uma explicação, eu não tenho, e chega no momento que eu começo a pensar um pouco naquilo, parece que alguma coisa está me dizendo o que fazer, e chega no momento que vem uma peça de quebra-cabeça onde eu consigo entender tudo aquilo que aconteceu. Isso acontece muito, né? Eu sou muito cauteloso com as coisas também, principalmente no trânsito. Então, eu vejo hoje em dia aí como o trânsito é tão caótico, né? E, assim, por toda a minha prudência que eu tenho, às vezes acontecem certas coisas na minha frente que seria um acidente grave, né? E causado por alguém na minha frente, inclusive, e eu penso naquela hora, falo assim, poxa, essa pessoa tem muita sorte porque sou eu que estou aqui na frente. Porque aí eu tenho uma condição de lidar com a situação, contornar e não causar aquele acidente, entende? E isso acontece demais na minha vida. Inclusive, até mesmo pessoas pedindo ajuda, às vezes uma pessoa quer um amparo, né, a gente chegar e conversar, e só de a gente acolher e poder trazer algum benefício para isso, né? A pessoa já se realiza, né? Parece que já dá um outro norte na cabeça da pessoa. E muitas vezes também algum acidente que acontece, eu já me envolvo também, porque eu tenho uma facilidade de lidar com isso. Tem curso de resgate, inclusive, de bombeiros, né? Na época eu estava no exército. Então, assim, várias vezes eu tive nas situações de ajudar bombeiro a resgatar pessoas, entende? Então, eu não procuro, assim, algo a mais, né? Eu não me dou mais. E eu sinto que isso é necessário, lógico. E isso é muito importante, que nem faz parte de tudo isso que a gente acabou de ver aí nesse início de aula, né? Mas eu sinto que as coisas acontecem comigo, naturalmente, né? Eu consigo ter essas Sim. percepções de estar no local certo, na hora certa, e eu colaboro com isso, eu contribuo, né? E eu fico grato por isso, inclusive, de poder fazer parte do momento e poder ajudar. Isso é muito gratificante para mim. Muito bom, Luiz. Muito bom mesmo. Eu acho assim, essas informações que a gente vai trocando aqui, vai trazendo experiência para cada um e vai mostrando que muitas coisas são comuns na vida das pessoas. Mas eu vi que alguém mais levantou uma mãozinha aí. Ah, tá. Vamos lá, Marisa. Abre o microfone aí. Oi, E aí, as pessoas que já falaram, fecha o microfone para não dar eco, por favor. Isso. Bom, boa noite. Prazer, né? Eu não pude ir na presencial. Tudo isso que foi falado realmente é difícil, né? Tá falando de todos nós passamos por isso. E eu acho que aí justamente é que entra aquela frase orai e vigiai, né? Que é a gente estar atento. 24 horas, enquanto a gente estiver acordado, a gente está atento ao que a gente sente, ao que a gente pensa e ao que a gente fala, né? Então, uma técnica que eu comecei a usar ao invés, quando for algo negativo, né? Então, como a nossa amiga mesmo falou, eu sou muito impaciente, trocar. Ao invés de falar eu sou muito impaciente, eu estou muito impaciente. Porque quando você fala eu sou, você está Incorpora, né? afirmando que você é aquilo, né? Você não está abrindo brecha para mudar. E você já está determinando que você é. Então, é uma técnica que eu utilizo. Às vezes eu me pego falando, eu sou tal coisa. Não, não sou. Eu estou. Porque se eu estou, eu posso mudar, né?
Então, é o que eu tento hoje fazer no meu dia a dia. É difícil? É super difícil, mas eu já consegui uma boa melhora em alguns momentos, que antes eram bem desafiadores para mim, e hoje, com essa técnica, eu consigo dar uma melhorada. E ótimo, olha, as colocações da Angélica e do Luiz e a sua, a gente, da Cecília, a gente percebe na fala de vocês que somos nós, né, gente? Na verdade, cada um de nós vivemos isso, e a questão, Angélica, quando nós estamos na casa espírita, em primeiro lugar, nós estamos protegidos do ambiente. Somos magnetizados, somos envolvidos ali, todo aqueles eflúvios da espiritualidade, para despertar em nós esse lado bom. Quando a gente põe o pé para fora, nós estamos já mais entregue a nós mesmos, por isso que aquela volta, toda aquela animosidade que é inerente à nossa pessoa. Mas o que nós podemos fazer? Isso que você falou, Angélica, quando a gente tem a humildade de admitir, eu sou impaciente, ou estou, como a Marisa colocou, né, muito bem colocado, que eu não sou isso. Deus não nos fez para nós não sermos algo diferente de sermos boas pessoas, sermos felizes. Nós estamos momentaneamente ainda, né? Sempre no Espiritismo sempre usa essa palavra, ainda nós fazemos determinadas coisas. Mas quando só o fato de nós reconhecermos já é o primeiro passo para a gente, em nosso benefício. A gente falar, olha, não quero, não estou gostando disso, né? E se a gente já não quer, porque, observe, tem uma gama muito grande de pessoas que estão vivendo uma vida, deixando a vida, tipo, deixa a vida me levar, e ai de você, de alguém tentar falar, olha, você não está legal, esse caminho não está bom, a pessoa vai ficar zangada até com você. Então, quando a gente já tem essa humildade de se perceber, já é uma grande coisa, gente. É essa a ideia. Se nós tivermos a irmã Sidufo fala que nós olharmos, amarmos as nossas sombras. O que significa? Olhar para aquelas coisas de negativo que nós temos e não falar, poxa, eu não consigo, sabe, se jogar para baixo, eu sou ruim, eu não presto, mas não. Eu estou com essas dificuldades, o que eu vou fazer para melhorar? Se eu sou impaciente, então, pronto, eu já reconheço. Então, usa a técnica do Chico, coloca água na boca antes de você for proferir alguma coisa, arrume alguma coisa que te chame a atenção para aquele aquele rompante que você costuma fazer, né? Cada um pode criar estratégias de alerta. E com isso, gente, certamente eu afirmo a vocês, todos nós, o simples fato de nós estarmos aqui, nós somos sustentados, somos amparados, somos intuídos, e todos nós vamos nos percebendo melhores. Coisas que nós fazíamos lá atrás, já não fazemos mais. Inclusive isso de reconhecer. Pode ser que lá atrás a gente fazia, acontecia, xingava, era brava, era ignorante com as pessoas e nem se dava por conta, né? Então, só o fato de nós já admitirmos é muito bom. O Luiz deu um depoimento aí de dificuldades na vida e, ao invés de ele destilar veneno, sabe, se colocar uma carapuça de uma máscara de vítima, de coitado, não. Ele está aí, olha, tenho problemas, mas estou tentando mudar isso. Muito pelo contrário, se eu sofri coisas que não foram boas, se fui abandonado, se aconteceu isso ou aquilo, eu não quero fazer. Como que eu vou reverter isso? Eu vou ajudar outras pessoas. Então, gente, é isso, né? Aquela história, uma família, um pai alcoólatra, o filho viu aquela situação, o pai bate na mãe, tal. O que ele decide? Vou justificar, eu vou fazer a mesma coisa com a minha família.
porque eu vi que meu pai era assim, eu aprendi, ou vai falar assim, não, é exatamente por esse motivo que eu não quero ser assim. Você é um bom pai, você é responsável, você é amoroso, você é paciente. Então, essas coisas, gente, que essa nossa aula, mesmo que a gente não cumpra o que estava programado, que vamos adiantar, mas que esteja aberto esse primeiro momento de reflexão, da gente olhar para a gente mesmo, da gente agora assumir o compromisso um com os outros, de energeticamente, desde de domingo. Sábado à tarde eu já falei isso com ele, passei o domingo inteiro pensando em vocês. Não foi 24 horas, não, mas ele me pegava. Eu falava com ele, inclusive na hora de dormir, falei assim: eu estou me ligando energeticamente, mesmo sem conhecer o grupo, para que a gente reforce que nossos corações, pensamentos se unem, que nós possamos ter o bom hábito de orar um pelos outros, emitir, que nós possamos, essa vibração, nós vamos, isso vai sedimentando, a espiritualidade vai acumulando uma grande energia e vai usando em nosso benefício mesmo, gente. Nós estamos tendo uma grande oportunidade, o Espiritismo nos sendo ofertado, né, por misericórdia divina, para que nós nos ajudemos. Eis a nossa chance aqui, né? Eu gostaria de enfatizar uma coisa, para a gente não deixar passar do que a gente falou aqui, principalmente da questão da por fora e por dentro, e do aspecto do espiritismo mesmo, né? Porque a gente precisa olhar o centro disso, porque isso é importante a gente compreender no aspecto daquilo que a gente relatou aqui, das dificuldades que a gente tem, mas é importante compreender num contexto maior, tá? Toda vez que a gente se movimenta dentro de um processo religioso, filosófico, o que for numa instituição, se a gente não entender a diferença que existe de uma coisa para outra, a gente vai ter problema quando a gente desencarnar. E nós estamos falando aqui disso, nós não estamos falando só da vida, nós estamos falando da vida como um todo. O nosso trabalho aqui não é falar dessa encarnação, é falar de um processo espiritual. Ou seja, se você não entender determinadas questões e não trabalhar nisso, você corre o risco de muitas situações relatadas em livros de trabalhadores de casa espírita, trabalhadores no processo espiritual, e chega do outro lado e fala, mas você não entendeu? Né? Você não entendeu? Então, a gente tem, mesmo no processo lá do Hospital Esperança, colocações interessantes sobre isso, de pessoas que viveram fazendo muita coisa no movimento, mas não fizeram nada para si, interior. Esse é um trabalho que a gente vai discutir muito quando a gente falar de várias coisas relacionadas à bem-aventurança, o amor a si, o amor ao próximo, mas eu não queria deixar de colocar esse ponto antes de entrar no segundo tema, em que essa questão do estar por fora, estar por dentro, em geral, nós caminhamos para o que está por fora, que é mais fácil. Tudo que está por fora é o mais fácil. É mais fácil fazer um curso, é mais fácil a gente ouvir uma palestra, é mais fácil ir na casa espírita fazer uma limpeza. Tudo isso é por fora, é mais fácil. Mas o que eu estou trazendo de tudo isso para dentro, de fato, e fazendo um esforço para a minha transformação? Esse é o difícil, porque é uma luta de bilhões de processos de evolução, é uma luta em que você tem que fazer uma transformação muito grande interior. Eu não queria deixar que passasse, eu não sei se todo mundo compreendeu isso, mas se compreendeu, ótimo, reforcei. Se não compreendeu, que fique claro isso aqui. Então, é assim, nosso processo de trabalho é exatamente isso como está acontecendo. A gente apresenta um tema, normalmente a gente tem dois ou um tema dentro da nossa aula, a gente para um pouquinho e escuta o que as pessoas têm a dizer e tira alguma dúvida. O que nós vamos fazer agora é mostrar um outro tema muito interessante e que ele é de desenvolvimento, mas também é doutrinário, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui. E só reforçando, gente, está sempre aberto a falar conosco pelo
WhatsApp, ou no grupo, ou no privado, tá? Qualquer coisa, que às vezes aqui são muitas pessoas, se não der tempo de cada um se colocar, querendo se colocar, a gente sempre responde. É isso aí. Então, nós vamos olhar aqui de novo. Nós fechamos esse assunto, que foi um assunto, vamos dizer assim, central da nossa aula, mas tem coisas importantes. Nós vamos falar um pouquinho agora, vocês estão vendo aí? Com certeza, né? Vamos sim, Ruela, tranquilo. Okay. Nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que se chama chave doutrinária. Então, a gente depois já mostrou na primeira aula, se vocês forem lá, vocês vão ver que nós mostramos algumas chaves doutrinárias e chaves que estão relacionadas dentro da doutrina para o desenvolvimento pessoal consciencial. Esta é uma chave importante, tanto doutrinária como para o nosso desenvolvimento como ser humano. É a questão 895 do Livro dos Espíritos. A questão é, por que esta questão é uma chave de ouro? E o que ela delimita? Então, vamos entender. Está aqui. Capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios. Questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca das quais ninguém se pode equivocar. Olha que interessante, né? Qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, o que é que o Kardec está falando aqui? Vamos traduzir assim, olha. De todos os vícios e defeitos que o ser humano tem, que é conhecido, porque ele é uma coisa que aparenta, se apresenta em todo mundo e no mundo com facilidade, todo mundo sabe, tem quantos defeitos eu tenho, quantos defeitos você tem e quantos vícios, né? E aí ele fala, mas se você colocar todos eles de lado, ou seja, se você vencer todos eles, se você trabalhar as virtudes, vencer os vícios, fizer tudo isso, chegar num nível espiritual muito elevado, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Ou, em outras palavras, o que te separa um espírito superior de um espírito que não é superior porque ele ainda não trabalhou esse processo? Ele fala, o interesse pessoal. Olha, nós estamos falando de essência e de forma. Vamos lá, aqui é uma essência em profundidade. O interesse pessoal, frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então, o que ele está falando, olha só, isso aqui são os espíritos respondendo para Kardec. Qualidades morais são como um objeto de cobre, a qual a douradura não resiste à pedra de toque. O que ele está dizendo? Que é muita hipocrisia, que as pessoas falam que tem qualidade moral, mas, na verdade, nesse mundo que a gente vive, na nossa condição espiritual, sempre vamos colocar isso, tá? Não resiste a nada. Ela se irrita, logo vem um vício, logo vem uma raiva, vem uma mágoa, uma tristeza, o que for, porque aquela qualidade moral, ela é só uma douradura, é algo aparente. Pode um homem possuir qualidades reais que leve o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo sempre para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse pessoal, né, é coisa ainda não tão rara na Terra que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Olha isso. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Gente, esse assunto aqui já é uma reflexão que nós precisamos fazer. Por isso eu não vou nem seguir aqui. Deixa eu ver, não vou. Esse outro item vai ficar, visão de mundo vai ficar para a próxima aula. Porque esse item, eu queria que vocês, estão vendo a tela, lesse com calma, vamos ler de novo, para a gente fazer uma reflexãozinha junto. O que o Kardec está falando, deixa eu contar a historinha, é que existe na vida os vícios e as virtudes.
Os vícios, eu não preciso falar, todo mundo conhece muito bem. As virtudes, não. As virtudes a gente conhece muito pouco, porque, de fato, a gente conhece pelo nome. Só pelo nome. Eu passei para vocês um vídeo sobre os sobreviventes quase humanos, que é fundamental vocês verem, porque lá é a base para a gente entender o que é um ser humano, que nós vamos começar a falar daqui 2 aulas. Mas aqui existe uma coisa importante que nós vamos falar muitas vezes, mas eu vou passar para vocês um link de um vídeo que se chama As Virtudes e os Vícios, que vocês podem ver essa semana, na outra semana, não tem problema, tá? Para a gente entender assim, mas de onde vêm os vícios? E como é que as virtudes aparecem? Tem virtudes que são mais elevadas, são medianas e são básicas. Tudo isso nós vamos aprender aqui. E vou passar já o link do vídeo para quem quiser ir já olhando, vai olhando tranquilo. Mas não é fundamental. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que isso aqui é uma chave doutrinária. Por quê? Porque ela nos chama a entender algo profundo e que nós não vamos perceber isso durante muitas encarnações. Para chegar aqui, nós temos que vencer os vícios e adquirir as virtudes. E ele fala, o último posto de combate das virtudes é a virtude do desinteresse pessoal. E ele ainda fala, na Terra, não tem isso. Não tem isso. Ele está dizendo, é raro, que não tem. Tá? Vamos falar assim, são os missionários e tal, mas não tem. Então, essa é uma questão chave, porque ela mostra assim, olha, existe um caminho que vai te levar daqui, sei lá, milhares, milhões, não sei, isso eu não sei. Em algum momento em que esse interesse pessoal vai desaparecer, porque você fez coisas na sua vida para isso acontecer. E aí eu queria entender o que vocês compreendem com essa questão do interesse pessoal. Então, vamos lá. É para fechar a aula aqui. E já tem gente com a mãozinha levantada, já fico feliz da vida. É a Dábila. Por favor, Dábila. Os alunos repetentes, com certeza, vão ter mais facilidade. E não é bom que passe. Claro que é, lógico que é. Os vícios e virtudes, eu lembro daquela aula que a gente fala sobre as sementes divinas, né? E o primeiro passo para a gente não é querer saber o desinteresse, sim as pequenas coisas, né? No caso, resiliência, a autocriticidade. Então, assim, a gente tem que começar por debaixo, adquirindo essas virtudes para poder chegar no nível mais alto das outras virtudes e melhorar nessa nossa transformação pessoal. Isso aí. A W está falando de um processo, de uma escadinha, de um processo que evolui. Para chegar lá, eu falei isso, né? Para chegar lá em cima, você precisa fazer um monte de esforço antes. Só que o que a gente está querendo aqui é entender o que vocês entendem por essa virtude. Por interesse pessoal. Por interesse pessoal. Isso que eu queria compreender. Vamos lá, Fred. Como eu sou tetra-repetente, né? Então eu acho que eu tenho que, pelo menos, explorar alguma coisa. O Fred só não fez mais esse curso do que eu. Acho que Exatamente. eu fiz 1 ano, 2 anos a mais que ele. Mas por incrível que pareça, Fred, até eu tenho dúvidas e eu vejo os questionamentos. É sempre bom, né? A gente sempre tem algo a aprender, né? E eu acho que quanto mais pessoa para expor, para falar, fica mais interessante, que a gente troca bastante experiência de vida de todo mundo. Eu acho que ajuda a gente a se conhecer melhor, você próprio se conhecer, né? Bom, assim, o que eu penso, assim, quando você fala de Homo sapiens, de evolução, o que mais deixa a gente fincado, né, na inferioridade e no instintivo, no puro instinto de sobrevivência, é o egoísmo. Aquilo você vai carregar por várias encarnações. E o egoísmo é o egoísmo, né? E o que mais aproxima você de um patamar mais elevado, vamos dizer assim, da angelitude, seria a completa falta de interesse pessoal, né?
vamos citar um exemplo, não sei se é correto, um São Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, que são espíritos que vieram até a gente que, como a própria frase do Kardec diz, todo mundo se espantou quando via essas pessoas. Eles tiveram a capacidade de gerar espanto em todo mundo, porque ninguém esperava, ninguém entende essas pessoas com completo desinteresse pessoal, né? Então, eu acho que a gente vai passar várias encarnações, né, para conseguir chegar nem próximo disso, mas para conseguir chegar num patamar um pouquinho acima do que a gente está hoje. Era isso. Alguém mais? A gente está com um tempo pequeno, mas se alguém quiser falar, a gente escuta, depois a gente vai fazer um fechamento. Bem, gente, em relação ao interesse pessoal, para vocês terem ideia, é algo tão complexo que o Fred fez uma belíssima colocação e trouxe exemplos, assim, realmente, né, relevantes da Madre Teresa, do Francisco de Assis, da Irmã Dulce, que foram exemplos para nós, né, que passaram desse amor, desse desprendimento, né? Mas a questão do interesse pessoal é tão complexa, porque no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que diferencia o espírito do superior para os outros espíritos, e a resposta é o interesse pessoal. Nos espíritos superiores não existe. Então, para ver o quanto que nós temos muito, como o Fred colocou aí, que galgar ainda quantas encarnações. Porque até quando a gente faz um grande bem, uma grande obra, ainda existe o interesse pessoal, nem que seja assim, para eu evoluir espiritualmente, a gente sente, quando a gente ainda, até que seja esse o único objetivo, eu quero ajudar todo mundo, a humanidade toda, cheguei nesse patamar, mas ainda eu tenho aquela coisa, isso vai me trazer assim, uma elevação espiritual, é interesse pessoal. É interesse pessoal, exatamente. Então o interesse, nós temos uma historinha, quem já está aqui conosco, né, vai falar, eu vou falar na próxima para vocês, que retrata muito bem, é um conto indiano, que retrata muito bem o tamanho que é, para a gente ter a dimensão do que é o interesse pessoal. E nós vamos ficar um pouquinho... Nós vamos ficar um pouquinho assim, surpreso, um pouquinho tristinho, falar, poxa vida, eu não pensei que eu tinha tanto interesse pessoal assim, mas temos ainda, gente. Mas o Consolador é o quê? O que é uma encarnação diante da eternidade, de pensar, nós somos eternos, então nós temos tempo para trabalhar isso dentro de nós, e agora é hoje a nossa grande oportunidade da gente ir se melhorando. A gente vai, na semana que vem, a gente tenta sempre fazer tipo um elo da reunião de hoje com a anterior e da reunião que vem com essa. E nesse início da reunião que vem, a Gleice vai trazer para a gente aqui um vídeo que fala bem sobre isso. Mas eu queria deixar a vocês, com relação ao interesse pessoal, uma reflexão para pensar. E a reflexão tem a ver como é que Jesus fala de interesse pessoal? Onde que ele coloca isso? Então, lá no Evangelho, vocês vão encontrar, no capítulo, se eu não me engano, Sede Perfeitos, depois eu mando para vocês pelo WhatsApp, uma passagem muito conhecida que Jesus fala assim, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Essa frase de Jesus fecha esse negócio. Então, aí vocês vão refletir sobre isso, tá? A gente tinha mais um assunto para tratar hoje, mas eu achei, assim, perfeito, excelente os comentários, excelente a participação. Aqueles que não participaram, fiquem tranquilos, vão ter oportunidade de participar. A gente tem muita coisa para falar.
Eu achei que foi ótimo e eu vou trabalhar na edição e vou mandar publicar. Hoje é segunda, terça, não, talvez amanhã eu estou enrolado com outra coisa, mas até quarta-feira eu estou mandando o link para todo mundo, né, do vídeo. Bom, lembrando, antes de finalizar, gente, para quem não me mandou o dia do aniversário, por favor, aniversariante de fevereiro, Jéssica, manda no WhatsApp. Isso. A Grace vai mandar um comunicado no WhatsApp. É que eu faço um bolo para todos os aniversariantes. Então, e aí a gente come aqui e mostra para vocês. Não, meu amor, eu vou entregar em casa, viu, gente? Por isso que você tem que... bom. Eu disse que vocês têm que me mandar a data para a gente não esquecer, né? Então, né, é isso, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho certeza que esse ano vai ser muito assim de grande valia, de nós nos apoiarmos uns nos outros, né? E irmos crescendo juntos. Estamos sempre abertos, conforme reforçando, precisar conversar, qualquer dúvida, mande no WhatsApp que a gente responde, tá? Vamos lá, a gente está terminando no nosso horário, estamos aqui, beleza, e a gente quer saber quem será o sortudo que vai fazer a prece para a gente. Ou a sortuda, né? Vamos lá, vamos lá. Os novatos aí. Todo mundo quer fazer, né? Não fica todo mundo quietinho. Posso fazer. Quem que vai? Maraísa. Maraísa, vamos lá. A Maraísa, deixa ela fazer. Isso. Quem que vai fazer? A Maraísa? Ai, que ótimo. Vamos lá, Maraísa. Vamos, para quem sentir, quiser fechar os olhos nesse momento, vamos agradecer a espiritualidade benevolente que nos acompanha em nossos encontros, agradecendo também aos nossos mentores pelas intuições e reflexões diante de todo o ensinamento que estamos tendo o privilégio de receber. Que tenhamos, ao longo dessa semana, a possibilidade de refletir sobre cada ensinamento trago, porque estamos diante de uma possibilidade de elevação do nosso ser. Que possamos nos despir de padrões e conceitos preconcebidos e nos abrir para o conhecimento do novo, para a nova informação que vai auxiliar na evolução do nosso ser eterno, que é o ser espiritual. Agradecemos aos dirigentes dessa equipe, da nossa turma, que a espiritualidade possa sempre nos orientar da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Marisa. Obrigado demais. Estou aqui com a mão transpirando, com a mão de vergonha. É isso aí. Gente, mas vamos lá, vamos lá, vencendo os nossos medos, né? Vamos aproveitar para te dar Vamos dar um print na tela, gente. Não precisa, eu faço no sistema lá. Você tem o sistema? Para a gente registrar o nosso primeiro. Quem quiser aparecer na tela aí, que nós vamos depois mandar uma fotinha de todo mundo. Para a gente comparar se no final do ano nós estaremos mais belos ainda. Quem está escondidinho que não quer, vamos lá. Por gentileza, vamos abrir a câmera. Quem pode abrir? Vamos. Atenção e vamos. Pronto. Gente, muito obrigado. Obrigado demais por vocês. Com Deus, pela paciência. Boa noite. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. A data do aniversário para mandar o bolo, hein?
Só lembrando, que semana que vem é Isso, carnaval. isso aí. Mas O Fred ganhou dele, né? O Fred já ganhou. tem aula, né? O Fred é o primeiro do ano, que ele é Aí, janeiro. pronto. Nós estamos parando a gravação aqui, viu? Fica com Deus. Tchau, Até gente. mais. Fiquem Até com Deus. mais.